Jesus tem que voltar logo para buscar a gente, né? Eu não resisto, me permitam. Mas somos uma família e a língua é terrível. Alguém veio me perguntar se o goleiro Viáfara tinha se convertido, porque eu tinha visto pelo vídeo Lázaro. Eu estou falando sério. O goleiro Viáfara estava lá na sua igreja, que o Lázaro inventou um cabelo diferente agora ali, ó. É igual alguém perguntou se o Daniel Sacramento era parente do Evander Holyfield. Disse, não, ali é um jovem da igreja, não é Viáfara não. Então disse que era um jovem, viu? Porque as más línguas dizem... Pode falar, Cláudia? Dizem que Lázaro é aquele mesmo que Jesus ressuscitou. Aí também já é demais. Porque ficam querendo saber a idade do rapaz e essas aparências. De brincadeiras à parte, o pastor Edésio, hoje de manhã, aquela mensagem, aquela eloquência, eu descobri então o que era a questão do cabelo, lá do Sadhu Sundar Singh, que usava cabelo comprido e de repente apareceu com o cabelo bem curto, não foi? E ele explicou, disse que é por causa de quê? Para romper com a tradição. O meu não foi isso, né? E ontem eu vinha cumprimentando os irmãos, à noite, de Natal, cantata, e foi inédito o que alguém disse que eu estava parecendo. Porque disseram de tudo, mas ontem disseram que eu estava parecendo com o Romário. Aí também faz. Romário? Mas chega, né? Hoje é uma noite especial, é o último domingo do ano. E eu senti o desejo de, como igreja, a gente pontuar um momento de gratidão a Deus, por este ano tão especial que Ele nos concedeu, não é? Especial em todos os sentidos. Dificuldades, problemas e muitas vitórias. E nós temos muito o que agradecer. Eu quero chamar a Aline. Cadê a Aline? Está ali. Vem cá, Aline. Simbolicamente, cada um de nós tem muitos motivos para dar graças a Deus. Vamos tomar só um exemplo para esse tempo nosso de gratidão. Tudo bem? Você gosta de falar? Vá aqui no microfone. Mas fale rapidamente do seu curso, que Deus concedeu. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela minha colação de grau, pela minha formatura, que foram anos difíceis. Quem conhece sabe as dificuldades, as provações, mas, em primeiro lugar, alegria também, depois de tantas batalhas. Agora é alegria, e poder estar comemorando com vocês também é uma grande vitória, e louvado seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Diga a igreja, formatura em quê? Está todo mundo curioso. Bacharel em Administração de Empresas. Que chique, né? Eu vou também chamar a Neiva e o Carlos. Exatamente hoje, eles completam 18 anos de casados. E eles passaram longos e eternos anos no interior, não é? Com o desejo de estarem aqui. Cada vez que eles vinham, não é? Ô pastor, ore para a gente voltar. E aquela vontade, a família inteira, faltando o lugar deles ali no banco. E agora eles voltaram para Salvador. Estão conosco. Foram quantos anos lá? 5 anos, né? Lá em Valença. Né?
Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Vocês sabem bodas de quê? Segundo uma lista que eu conferi, bodas de Ágata. Bodas de Ágata. Nós vamos dar graças a Deus. Vamos ficar todos de pé. Aí no seu coração, eu sei que é? Mas é enxerido, né? Então, o presbítero Lindenberg me informa que exatamente hoje também é data de encontro dele com a Ósia. Então vem cá, Ósia. Representa aqui. Tem mais alguém que no dia 26... Pode... e se alguém quiser aproveitar a data também do dia 26 para marcar o compromisso, nós queremos agradecer. Meninos, assumam aqui para a gente cantar. Né? Nós vamos dar graças a Deus. Eu quero orar. No meu coração e no seu, vamos entregar para Deus esse preito de gratidão. Porque Ele tem sido bom para conosco, misericordioso. Feche os seus olhos, ou coloque-se em adoração na presença do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, a Tua igreja reunida adora o Teu nome. A noiva celebra a vitória do Cordeiro. Nesta noite de louvor, queremos, como povo eleito, render graças ao Senhor por todos os benefícios para conosco. Estamos chegando ao final de mais um ano, olhamos para trás e vemos a Tua mão conosco, nossa casa, nossa caminhada, a nossa igreja. Quando passamos pelos vales, ali estava o Senhor. No monte, ali estava o Senhor. Quando gememos e choramos, fomos consolados. Quando tivemos motivos de saltar de alegria, o Senhor estava também conosco. Ó Deus querido, receba do coração da Tua igreja o louvor e a gratidão. Esses irmãos que aqui estão, representando tantos, estão felizes por uma data especial e nós queremos nos alegrar com eles, pedir que a boa mão do Senhor repouse e continue sobre a vida deles, renovando o casamento, renovando o compromisso, no caso da Aline, dando jornada feliz. E a Tua igreja aqui apenas quer te dizer: graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua perseverança, pelo Teu compromisso para conosco, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelo pão que não falta. Obrigado pela providência, pelos livramentos. Obrigado pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pelo maná que não faltou e não vai faltar. Obrigado, Senhor, pelo aquecimento do nosso coração em dias de profunda angústia. Obrigado porque o Senhor tem guardado os nossos filhos do mal. Obrigado pela igreja. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, te agradeço, Senhor. Já cantamos tantas vezes, mas pode ser uma canção nova, nós depositarmos nela o nosso coração. Vamos cantar todos em alta voz. Te agradecer.
Irmãos, antes de vocês se assentarem, eu quero, nesse termo de gratidão que estamos prestando a Deus, devemos nos lembrar apenas de algumas coisas. Nós trouxemos ao altar e seguramente pensamos também em grandes coisas que vimos, que sentimos, fatos que ficaram marcados durante o ano. Mas não devemos esquecer que Deus está presente nos detalhes também. E que muitas coisas nós nem vimos. Mas era o Senhor que estava ali por trás de tudo aquilo. Pessoas que foram enviadas para nos socorrer. Situações que cooperaram para o nosso bem e nós não vimos. Também situações que nos pareceram graves, dramáticas, prejudiciais e danosas. Sofremos muito. Não devemos esquecer que a Escritura diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo as coisas ruins, aparentemente ruins, e naquelas que ficaram no silêncio, louvado seja Deus. Você pode se assentar, querido. Fiquem aí, daqui a pouco eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a transfiguração. Eu vou ler do verso 1 em diante, e você assentado como está, vai acompanhar a leitura que vou fazer. Você que está em casa por alguma razão, ou viajando e está acompanhando e participando, cultuando pela internet, pegue a sua Bíblia, como se estivesse aqui, ponha os olhos no texto, vamos ouvir o ensino da Escritura Sagrada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Até aqui. Que essa palavra maravilhosa encontre um espaço no nosso coração. Amém. Subiu Jesus a um alto monte. Segundo comentaristas, por não haver altos montes nas proximidades de Jerusalém, alto monte devia ser Tabor. E lendo os 3 evangelhos, as 3 narrativas, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, nós temos várias informações que se completam. Era à noite. Jesus foi ao monte orar, com o propósito de orar. E segundo a informação do outro evangelista, eles passaram ali toda a noite, descendo do monte somente no outro dia de manhã. E o texto nos informa que Jesus estava orando. E durante a oração, não sabemos o que ele falava, mas durante a oração, o seu rosto começou a se transfigurar. Os discípulos estavam ali e viram isso. Começou a ficar brilhante, e as suas vestes também ficaram todas brilhantes, como diz um dos evangelistas, tão alvas como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Ele estava brilhante. E de repente apareceu, conversando com Jesus, uma dupla da velha aliança, Moisés e Elias, falando com Jesus. E você lê os 3 evangelistas e um completa o outro. E diz o que é que eles conversavam. Do que é que Moisés, Elias e Jesus falavam. Falavam a respeito dos últimos dias de Jesus em Jerusalém, próximo da sua partida. É curioso que o texto, sendo um texto histórico e não simbólico, porque logo no início do texto diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro. Há uma referência localizada, histórica. Não era apenas uma parábola, não era uma parábola ou um texto simbólico, era um texto histórico, aconteceu de fato. E foi uma visão, como o próprio Jesus disse: a visão que tivestes. Era uma visão. Mas notem que Moisés e Elias falam com Jesus sobre seus últimos dias em Jerusalém antes da sua partida. Ora, Moisés, que representava ali toda a lei, e Elias representava a profecia, nas palavras do próprio Cristo, quando Jesus conta aquela parábola do rico e Lázaro, e então o rico diz, em tormento: manda que alguém venha aqui nos socorrer, Lázaro, tocar, saliva, basta a saliva, porque estamos aqui. E depois ele diz assim: manda que alguém vá até a minha casa, dos meus parentes, para avisar para eles
nunca virem para este lugar. Jesus, contando a parábola, diz, não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então era Moisés que representava a lei e Elias representando ali os profetas. Viveram muitos anos, muitos séculos antes de Jesus. Não há no livro de Moisés nenhuma referência específica, direta, à morte de Jesus e sua ressurreição, senão sinais pela fé, como a vara de Arão que floresceu, que era um símbolo da ressurreição. Mas eles não sabiam especificamente disso, era um ato de fé, Deus usando a história para apontar para aquilo que aconteceria tanto tempo depois. Então notamos nessa passagem que, de fato, quem morre no Senhor continua vivo no Senhor. Não é? E a Escritura diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E Moisés e Elias continuam vivos. A alma não morre, ela é levada para Deus e continua viva na presença de Deus. Não dá para descrever com palavras o significado daquele momento. Nem mesmo podemos imaginar o que passou na mente, no coração de Pedro, Tiago e João, que eram pessoas como nós. Humanos nascidos da barriga da mãe com a participação do Pai. Era diferente de Jesus. Eram homens, pecadores, limitados, mas salvos pela graça. Aquela experiência foi tão marcante, estava tão gostoso ali. A nuvem que os envolveu, uma nuvem de glória, a presença de Deus, ou como nos diz R.C. Sproul, que é um dos teólogos de nossa igreja, a presença de Moisés e Elias e aquela nuvem ali é uma representação do céu. O céu desceu ali. Não foi Moisés e Elias que desceram do céu para a terra. O céu se abriu ali. E Pedro, Tiago e João tiveram aquela experiência celestial e gloriosa. Razão porque eles exclamaram, tão aterrados que estavam, como diz o evangelista Marcos. Tão impactados que eles estavam e não sabiam o que dizer, como diz o evangelista Lucas. Então, meio enlouquecidos, sem saber o que dizer, o que disseram foi, Senhor, vamos fazer então aqui algumas tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E como diz o evangelista Mateus, eles disseram, bom é estarmos aqui. Então, aquele bom é estarmos aqui, a gente deve entender como uma expressão completa, como algo espetacular, grandioso, glorioso, onde faltam as palavras. E o que puderam dizer é que era maravilhoso estar naquele lugar onde a nuvem de Deus baixou e uma voz soou dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Que coisa gloriosa! Era bom estar ali, guardados, separados, visitados pelo poder de Deus. Quem não quer isso? Que maravilha das maravilhas. Mas de repente, eles depois de terem caído de bruços, diante da grandeza da revelação, acordaram, não viram mais ninguém, não viram mais Elias e Moisés, apenas Jesus, com o seu rosto normal. E Jesus chama e descem o monte. Já tinha amanhecido,
E descem os 4. E vão conversando sobre a visão, a vinda de Elias. Eles achavam que era João Batista. Mas, na verdade, Jesus se refere à profecia e àquele caráter profético de Elias. Não à pessoa. Ele não ressuscitou, nem reencarnou, nem João Batista é a encarnação de ninguém, nem Jesus é a encarnação de ninguém. Jesus é o Messias, o Deus encarnado. Mas os discípulos acharam que era falando sobre João Batista, e Jesus pediu que eles não falassem nada com ninguém. Desceram do monte. E se depararam com a multidão. E os 9. Assim que chegaram diante da multidão, Jesus foi logo cercado por várias pessoas. E então vem um pai desesperado falar a Jesus sobre o seu filho, lunático. Para os homens, uma doença mental, um distúrbio. Mas na verdade era um demônio que fazia isso. E enquanto Jesus estava no monte, os 9 já haviam tentado expulsar aquele demônio e não conseguiram. E então Jesus, diante da agonia, imaginamos quanta angústia naquele vale, em função de tantas enfermidades, da gravidade daquele menino. E Jesus então liberta aquela, não sabemos se era criança, era um jovem, da opressão daquele espírito maligno. Eu fiquei pensando e quero partilhar com você nesta noite. Olhem para o monte e olhem para o vale. Olhem para os discípulos no monte e os discípulos no vale. Olhem para aquele momento de glória indescritível, onde não há palavras. E olhem para a angústia no vale. Olhem para a igreja representada nos discípulos, guardada e protegida num lugar à parte, como diz o evangelista Mateus. Escondida numa parte do Monte Tabor, onde ninguém estava vendo. Apenas o monte e Deus, o céu desceu ali. Agora olhem para o vale. Pessoas sofrendo, angústias, medos, dramas familiares, famílias destroçadas pelo medo, pela dor, pela angústia, pela ação de Satanás no vale. Olha a igreja representada pelos 9 que estavam no vale. Uma igreja batalhadora, uma igreja que se mistura com os que sofrem e clamam também a Deus. E que tem aparentes derrotas, como os discípulos tiveram ali. A igreja do monte, a igreja do vale. A glória indescritível, a angústia na alma. Olhem isso. O contraste entre esses dois momentos. E ali estavam as duas representações da igreja. Estamos aqui nesta noite, cantando, louvando, dando graças a Deus, sendo edificados. Quão bom é estarmos aqui. Poderíamos dizer como os discípulos. E cada vez que a gente vem à casa de Deus e ouve a palavra de Deus e entoa os louvores do Senhor e partilha de momentos de oração e tem testemunhos que nos fortalecem, voltamos para casa fortalecidos. Bom é estarmos aqui. Aqui é o monte. A glória de Deus desce aqui. Aqui há mistério. Aqui há a voz de Deus. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Aqui é lugar de impacto com a palavra, com a verdade, confronto do pecado. É lugar de rosto no chão, caídos ante a glória de Deus. Aqui é o monte. Mas daqui a pouco nós vamos descer o monte. E aí fora, quantos dramas nós encontramos.
inclusive os nossos, a igreja do vale das lágrimas, onde Satanás tem prevalecido, atuado com poder, com a sua ação maligna, maléfica, destruindo vidas, relacionamentos, lares, interferindo na história dos homens. Quantas lágrimas, quantas dores. A igreja está no monte, mas também está no vale. Agora, finalizo pensando o seguinte, para a gente orar. Jesus estava no monte, a igreja estava no vale. Quando Jesus chega ao vale, resolve o problema, não é? Tudo se resolveu. Eu imagino aquele pai voltando para casa, com o seu filho curado depois de tanto tempo. Um dos evangelistas, só um, descreve esse detalhe. Porque era tão chocante ver aquele adolescente, aquele rapaz, como é dito, caindo no chão, numa convulsão. Era tão chocante que perguntaram, quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde menino, desde criança. E volta para casa com o garoto curado. Chega em casa com uma boa nova, porque Jesus foi ao vale encontrar-se com o seu povo. Então, queridos, é bom estarmos aqui. Mas nós vamos sair daqui e vamos para o vale. Não caia na besteira de resolver as coisas sem Jesus, porque não vai funcionar. Clame a presença dele, porque Jesus der a ordem, as coisas acontecem. Eu quero convidar para orar aqui na frente. Baseado numa expressão do verso 17. Quando Jesus diz assim, trazei-me aqui o menino. Jesus já estava lá, no vale com eles, a multidão. E Jesus disse, trazei-me aqui o menino, à presença dele. Jesus está neste altar. Eu quero pedir que você traga aqui o menino, apresente para Deus aquilo que os discípulos não conseguiram resolver. E nós vamos orar. Quero convidar os meninos para a gente cantar. E depois eu quero orar com você aqui no altar. Fique aí por enquanto, medite, pense. O que é que você tem para trazer ao altar? Mas vamos ficar de pé para orar, cantando. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu não vou descer somente por causa do microfone, para usar daqui mesmo, mas eu estou aí no meio de vocês. No vale também. Vamos cantar todos orando.
mãos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sai do seu lugar e traga o menino para o altar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Sim, creio, eu creio no poder da oração. Senhor, Tu conheces o nosso coração, toda a nossa vida. Tu conheces as nossas inclinações, nossos medos, nossas angústias. Toda a nossa vida está patente e descoberta aos Teus olhos. Tu sabes que somos pequenos demais, imperfeitos, limitados, incrédulos tantas vezes. Procuramos resolver do nosso jeito as coisas e esquecemos da mão do Senhor. Ó Deus, tem compaixão de nós nesta noite. Revela-nos no íntimo a experiência daqueles irmãos no vale, orando, clamando e nada se resolvia até que Jesus chegou e resolveu. Ó Deus, nós somos crentes no Senhor. Estamos aqui porque cremos na intervenção do Senhor. Estamos aqui porque cremos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amigo, o Deus soberano, autor, consumador de todas as coisas. É por Tua causa que tudo existe. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com a Tua providência nas nossas vidas. Os irmãos e irmãs que estão aqui, cada um com a sua história, cada um com o seu menino, cada um com o seu problema. Nós estamos aqui, Senhor, trazendo ao altar, aos Teus pés, o menino, o problema, porque cremos que o Senhor é um Deus de poder. E se o Senhor enviar a ordem, ninguém poderá deter. Senhor Jesus, se há neste lugar alguém
sob a influência direta de espíritos malignos. Queremos pedir que o Senhor agora repreenda em nome do Senhor. Que caia por terra, seja desfeita a obra das trevas, porque nós pertencemos ao Senhor. Se há alguém aqui vencido pelo pecado, que o Senhor, com o teu grande amor, levante esse irmão, essa irmã, para um tempo novo na tua presença. Se tem alguém aqui, Senhor, machucado e ferido mortalmente na alma, no coração, nas emoções, que o Senhor derrame o bálsamo que cura, aliviando as dores e restaurando a sua vida, trazendo no lugar do espírito de tristeza o óleo da alegria. Que nesta noite, por amor do Senhor e por uma obra soberana, haja neste lugar verdadeira libertação. Libertação dos medos, libertação do pecado, libertação das dores da alma. Ó Deus querido, alguém que esteja também pela internet de joelhos na tua presença, que o mesmo Espírito visite com poder e graça, mas que neste vale nós encontremos a vitória do Senhor. E com isso receba nossa gratidão, nosso louvor, porque tu és o nosso Salvador. É em teu nome mesmo que oramos, Jesus, e para a tua glória. Amém.